Esta é uma edição de notícias de última hora. Sou Benita Levine, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. Mais um dia intenso de disparos de mísseis contra cidades e vilarejos israelenses, com o regime iraniano lançando uma série de ataques ao país. O Hezbollah lançou uma rajada de 200 foguetes contra o norte e o centro de Israel, deixando 2 israelenses levemente feridos durante a noite. Enquanto isso, a operação conjunta entre os Estados Unidos e Israel contra alvos terroristas iranianos continua no 13º dia da guerra. Agora, com a aproximação das eleições de meio de mandato em novembro nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump enfrenta uma pressão política crescente no país. O governo estima que só os primeiros 6 dias da guerra já custaram ao país 11,3 bilhões de dólares. E a inteligência dos Estados Unidos sugere que o regime iraniano ainda não corre um risco sério de colapso. Mais informações nesta reportagem da nossa Alex Schloss. Enquanto tomamos medidas decisivas para deter a ameaça representada pelo regime terrorista no Irã com a Operação Fúria Épica. Esse não é um nome ótimo? Bem, só é bom se você vencer, sabe? Só funciona assim. E nós vencemos, deixa eu dizer, nós vencemos. Trump diz: a guerra está indo muito bem e pode acabar em breve. Mas por trás do discurso de vitória, a inteligência dos Estados Unidos está enviando uma mensagem muito mais dura. O regime do Irã ainda está de pé, mesmo após quase 2 semanas de intenso bombardeio dos Estados Unidos e de Israel. Isso contraria diretamente o tom de Trump, cuja mensagem sobre a guerra tem sido tudo menos consistente. Temos ótimas notícias da frente de guerra, ou seja, eles estão sendo absolutamente destruídos. O Irã está sendo completamente dizimado. É tudo o que posso dizer. Ele disse: a guerra está indo muito bem. Afirmou que praticamente não resta nada para ser alvo. Sugeriu que pode acabar em breve. Em outros momentos, pareceu flertar com ambições maiores para o futuro do regime. Autoridades israelenses disseram que a campanha não tem prazo definido. Segundo relatos, alguns ministros foram informados de que, se o regime cair, isso pode demorar mais que a operação militar. O cenário de inteligência agora parece bem menos triunfante. Relatos apontam que as agências de inteligência dos Estados Unidos avaliam que o governo do Irã mantém o controle e não enfrenta risco iminente de colapso. Autoridades consideram que mesmo uma campanha militar maior dificilmente levaria sozinha a uma mudança de regime. Em outras palavras, sucesso no campo de batalha não significa automaticamente colapso político. Enquanto Trump fala sobre sucesso de forma geral, a verdadeira questão é o que isso realmente significa. Se o objetivo for enfraquecer as capacidades militares do Irã, Washington pode dizer que houve avanço. Mas se o objetivo for maior, como a queda da República Islâmica. A inteligência dos Estados Unidos indica que a guerra ainda não chegou a esse ponto, e talvez nem chegue. Então, para mais informações, começamos em Washington. Vamos falar com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Ele está conosco do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, Mike, mais ataques foram lançados contra Israel apenas nas últimas horas, um entre vários. Hoje, já é o 13º dia e ainda assim, a grande pergunta continua: quando essa guerra vai acabar? Muita especulação, mensagens contraditórias. Quais são as últimas informações do Departamento de Estado? Quais são as últimas notícias dos Estados Unidos? O Departamento de Estado tem, em grande parte, encaminhado qualquer questão para a Casa Branca, exceto em relação a planos de evacuação, fechamento de embaixadas e assuntos desse tipo. Eles dizem que Donald Trump está dando informações suficientes neste momento, então vamos passar para ele. Então, o que o presidente Trump tem dito? Bem, ontem à noite ele disse a um grupo no norte de Kentucky, abre aspas, a guerra está vencida. Mas não queremos sair cedo, ele disse. Não queremos voltar a cada 2 anos. Vamos terminar o trabalho. O que isso significa na prática?
Significa que Trump acredita que a operação foi bem sucedida, mas ainda há coisas a serem realizadas não especificadas neste momento. Não importa quem você pergunte, seja Trump, o Pentágono ou o Departamento de Estado, ninguém conseguiu esclarecer exatamente o que resta nessa missão. Mesmo que consigam, as coisas estão mudando. Tudo está instável agora, especialmente no Estreito de Hormuz, tema que abordaremos em breve. Discutimos possíveis dificuldades com outros aliados do Golfo que sofreram o impacto principal do ataque vindo do Irã fora de Israel. Então, tentar resumir tudo isso em um ou dois parâmetros simplesmente não condiz com a realidade da situação. Enquanto isso, autoridades do Pentágono afirmaram que seguirão com força total até ordem contrária. E falando sobre o Estreito de Hormuz, obviamente há muita preocupação. E o secretário de Energia, Chris Wright, disse que os militares não estão prontos para escoltar petroleiros por essa via navegável crítica. Como todos os recursos americanos estão ocupados em ataques no Irã, conte mais. Quais as novidades sobre isso? Sim, Chris Wright está sob pressão ou publicando assim como sua equipe, independentemente de quem culpem. Publicou um tweet rapidamente apagado dizendo que essas escoltas já tinham começado. Isso movimentou os mercados de maneiras bastante voláteis antes de ser apagado pouco tempo depois. Enquanto isso, Wright tenta esclarecer e corrigir, dizendo que uma operação desse tipo, como você mencionou, vai levar algum tempo, provavelmente cerca de um mês. Um mês é uma eternidade nesta guerra e nesse processo em particular, e o que ele acha que pode ser aplicado em um mês. Quero dizer, há tantas variáveis agora que está muito distante para prever se isso realmente vai se concretizar ou se sequer será necessário naquele momento. Talvez, até lá, a guerra já tenha terminado e o Irã possa ter recuado em suas ações agressivas no Estreito de Hormuz. Enquanto isso, há pouco tempo, a Casa Branca divulgou um comunicado confirmando relatos de que eles vão conceder isenções para a antiga e relativamente obscura Lei Jones, que determina que o transporte de cargas entre portos dos Estados Unidos deve ser feito por embarcações americanas, de propriedade e operadas por empresas dos Estados Unidos. Eles buscam diversificar os navios autorizados a operar nos portos dos Estados Unidos, alternando entre portos para tentar gerar um efeito cascata. Essencialmente de abrir mais oportunidades de transporte marítimo, já que o Estreito de Hormuz e outras vias navegáveis estão obstruídas. Então, combine isso com o levantamento das sanções contra a Rússia e algumas outras manobras que o governo está fazendo para tentar reduzir o custo do petróleo. Mesmo que Trump tenha dito há pouco tempo que, porque os Estados Unidos estão produzindo tanto petróleo, ele acredita que isso, na verdade, terá um efeito lucrativo para os Estados Unidos. No entanto, com o aumento dos preços do petróleo, os economistas discordariam dessa visão. Ainda otimista. Muito obrigada. Esse foi nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, ao vivo do Departamento de Estado em Washington. Mais informações do Mike em breve, claro, nas próximas horas. Agora, há pouco tempo, o chefe das FDI, Eyal Zamir, compartilhou esta atualização sobre os acontecimentos no local. Vamos dar uma olhada? Todo o território de Israel, Todo o Estado de Israel e as FDI estão em uma campanha em múltiplas frentes. Estamos lutando contra o Irã e o eixo do mal. Estamos focados e operando com grande intensidade desde o início da campanha contra o regime terrorista iraniano. Prejudicar o Irã é prejudicar e enfraquecer seus braços e todo o eixo do mal. Ontem, recebemos informações de inteligência, após as quais nos preparamos para disparar, atacar e frustrar as intenções do Hezbollah. Reforçamos a defesa aérea e neutralizamos quase toda a ameaça. A maior parte dos lançadores foi neutralizada em minutos. Em uma reunião secreta na noite passada, eliminamos o comandante da divisão Imam Hussein e seu vice, junto com muitos dos oficiais do quartel-general da divisão. Esta é uma divisão iraniana da Guarda Revolucionária, cuja função é atacar Israel a partir do território libanês. Há anos temos tentado localizá-los e frustrar seus planos. Na noite passada, ao dispararem contra Israel, foram neutralizados em segundos. Isso é uma conquista importante. Nós neutralizamos dezenas de terroristas e atingimos infraestrutura em Dahia, Beirute e além. A defesa aérea estava em alerta máximo e impediu a maioria dos disparos contra nosso território.
Hezbollah paga o preço por aderir à campanha. Agora, para as informações mais recentes do local, vamos ao vivo com nossa correspondente Balik Shadin, no norte de Israel. Como ouvimos do chefe das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, houve desenvolvimentos importantes na frente, principalmente no subúrbio de Dahia, em Beirute, e eliminações relevantes. Quais as últimas novidades? O que pode nos dizer do local, Balik? Sim, estamos conversando agora. Enquanto isso, em Beirute, há outra onda de ataques contra os prédios altos na cidade. E também estamos vendo ordens de evacuação para muitos prédios lá. As pessoas estão fugindo daquela área. Na verdade, hoje, pela primeira vez, também um prédio que fica fora de Al-Dahia, o bairro sul de Beirute, subúrbio, desculpe-me. E hoje, as Forças de Defesa de Israel emitiram um comunicado sobre uma eliminação. Um caso interessante para um iraniano, na verdade. Um comandante que pertence à divisão Imam Hussein do Irã, que opera dentro do Líbano. Estamos falando aqui sobre Ali Muslim Tabaja. Ele é um comandante da divisão Imam Hussein do Irã. O chefe do Estado-Maior das FDI disse que isso é uma grande conquista, que ele realmente foi morto nos ataques aéreos das FDI. E mais uma coisa que aconteceu nas últimas 24 horas que o chefe do Estado-Maior das FDI mencionou é justamente a escalada que vimos ontem. Muitos especularam durante o dia, na verdade no início da noite de ontem, que haveria uma grande barragem de foguetes do Hezbollah. E isso realmente aconteceu. Mas, ao que parece, o comando da Frente Interna da Força Aérea de Israel não avisou o norte sobre isso, apesar de ser o assunto em questão. Cerca de 600 foguetes estavam prestes a ser disparados em direção ao norte, e apenas 200 deles foram lançados. No final das contas, por causa do ataque aos lançadores de mísseis e aos operativos que operavam esses foguetes. Ainda assim, o chefe do Estado-Maior acabou de pedir desculpas e disse que isso é, na verdade, minha responsabilidade e somente minha, e que vamos aprender com isso. Então estamos dizendo que a operação continua e o Hezbollah continua também atacando o norte de Israel. Mas felizmente até agora não estamos falando sobre nenhum relato de vítimas ou mortes. Do grande bombardeio de ontem, só 2 pessoas provavelmente ficaram feridas. Certamente é um milagre, considerando o número de mísseis que foram lançados contra o norte e o centro do país. Correspondente Balik Stadin, ao vivo do norte de Israel. Fique segura. Vamos falar com você novamente mais tarde nas nossas próximas atualizações. É um prazer receber no estúdio a correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ossaran, e o correspondente sênior Owen Altman. Obrigada pela presença. Tem muita coisa acontecendo, muito para analisar. Quero começar com você, Ariel. E os desdobramentos na frente norte. Acabamos de ouvir da nossa colega Bali. Muitos acontecimentos, em ambas as direções, mas eliminações significativas feitas pelas FDI. Sobre a Guarda Revolucionária Iraniana, não o Hezbollah. Fale mais dos comandantes iranianos. Qual a relevância disso? Sim, Benita, isso é significativo, atingir comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana baseados em Beirute. Essa não seria a primeira vez nos últimos dias. Também houve aquele ataque naval de precisão em um quarto de hotel bem no centro de Beirute contra vários altos comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana. E eu acho que o que podemos identificar agora é a segunda fase da opressão das Forças de Defesa de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Estamos vendo uma expansão das manobras terrestres com o aviso de evacuação para os residentes. Ao sul do rio Zaharani, há 3 rios principais, indo de oeste a leste no Líbano. Então tem o rio Litani. Todo mundo conhece esse. Esse é considerado o sul do Líbano. Mas acima dele, entre o rio Litani e o rio Zaharani, isso também é considerado sul do Líbano. E é também nessa região que as forças do Hezbollah estão operando, lançando foguetes e drones contra o território israelense. Então, a ideia de emitir um aviso de evacuação ali indica operações terrestres e aéreas esperadas nessa área. E também estamos vendo, em relação a Beirute, não apenas ataques ao reduto do Hezbollah em Dahia, nos subúrbios do sul, mas agora também há alvos no centro de Beirute, no centro da capital libanesa. Temos visto isso nos últimos dias.
Essa última onda de ataques que está acontecendo agora está mirando alvos do Hezbollah, também em Darria, mas também no centro de Beirute. E isso é apenas mais uma indicação de que o Hezbollah está usando áreas densamente povoadas, prédios residenciais ou comerciais, como cobertura para suas operações militares contra Israel. Se esses alvos estão dentro dos prédios, debaixo dos prédios, o Hezbollah está se aproveitando da população civil, usando eles como escudos humanos. E o que as forças de defesa de Israel estão fazendo é tentar remover esse elemento de escudo humano, emitindo avisos iniciais de evacuação. E você vê os libaneses obedecendo a esses avisos. Depois, há um ataque de advertência inicial, uma munição bem pequena caindo no telhado do prédio, para indicar àqueles que ainda não evacuaram que devem evacuar, e então o ataque final para destruir os prédios. Então é isso que as forças de defesa de Israel estão fazendo, expandindo suas operações tanto no sul do Líbano quanto em Beirute. Certamente vai ser fascinante ver como essa expansão realmente acontece e o que isso significa para as dezenas de milhares de reservistas que aguardam para descobrir o que os espera. Mas se pudéssemos mudar o foco do que está acontecendo em terra para, literalmente, o que está acontecendo no oceano, e especificamente no Estreito de Hormuz, estamos ouvindo a retórica dos Estados Unidos, do Irã, de muitos atores em toda a região. Uma via navegável tão crucial. Owen, fale pra gente sobre o que está em jogo e o que pode acontecer nessas águas. Muita coisa está em jogo e muita coisa pode acontecer nesse momento. Por enquanto, Benita, está fechado, ou pelo menos em grande parte fechado. Ouvimos isso até do novo líder supremo, Mujtaba Khamenei, que não saiu exatamente do esconderijo, mas teve uma declaração emitida em seu nome. E na TV, onde ele disse que o estreito continuará fechado. Continuará fechado. Nira, pro Irã, já está fechado. Para o transporte marítimo internacional, em grande parte também. E você percebe o impacto nos preços do petróleo, que ainda não atingiram $100 o barril, mas também não estão muito abaixo disso. Estão em torno de 99, 79 dólares, conferi há pouco. Então, o estreito está, em grande parte, se não completamente fechado, e não parece que vai ser reaberto tão cedo. Chris Wright, o secretário de Energia dos Estados Unidos, disse à CNBC há algumas horas que a ajuda ainda não está a caminho. A Marinha dos Estados Unidos ainda não está pronta para escoltar navios no Estreito de Hormuz, mas isso deve ocorrer em breve, segundo o secretário, provavelmente até o fim do mês. Interessante, pois isso sugere que a guerra seguirá até o fim do mês, daqui a 3 semanas. Uma declaração relevante do secretário de Energia. De qualquer forma, o impacto e o preço estão aí. Ouvimos Mike falar sobre algumas das medidas que estão sendo tomadas para pelo menos minimizar os danos. A liberação dos estoques das unidades de armazenamento da Agência Internacional de Energia. Países liberaram 400 milhões de barris, sendo 172 milhões dos Estados Unidos, o maior volume já registrado pela agência, segundo Benita. Este é o pior choque do petróleo na história dos mercados de petróleo. E se você pensar em 1973 e em outras épocas em que os mercados de petróleo sofreram um impacto, essa é uma declaração bastante impressionante. Essa pode ser a questão central da guerra, relacionada à resistência e margem de manobra de Donald Trump nos Estados Unidos. O impacto vai além dos Estados Unidos, especialmente na Ásia. O Paquistão tem apenas 2 semanas de gasolina. Nas Filipinas, não é permitido ajustar o ar-condicionado de escritórios do governo abaixo de 24 graus Celsius, cerca de 73 graus Fahrenheit. E a semana de trabalho de 4 dias nesses locais. Então, mesmo que você seja um funcionário público nas Filipinas, sua vida é diretamente afetada pela guerra no Oriente Médio. Mais uma vez, o petróleo continua sendo uma questão central. Vamos continuar acompanhando isso nos próximos dias. Acompanhamos esses acontecimentos em tempo real. Senhores, continuem conosco enquanto ouvimos outra voz. Andréa Stricker, vice-diretora do Programa de Não Proliferação na Fundação para a Defesa das Democracias. Andréa, muito obrigada pelo seu tempo. Temos muito para conversar sobre os acontecimentos dentro do Irã, mas quero começar ouvindo a sua opinião. Estamos há 13 dias nessa operação conjunta sem precedentes entre os Estados Unidos e Israel contra alvos do regime. Que percepções você pode compartilhar sobre isso? Imagens de satélite mostram grandes danos causados por mísseis antibunker em uma instalação de testes nucleares. Conte-nos mais sobre isso. Qual é a importância desse golpe certeiro?
É um prazer estar com você, Benita. Esses parecem ser mais ataques israelenses durante a operação, que em parte passaram despercebidos, visando degradar e eliminar as rotas restantes do Irã para armas nucleares. Esse local específico era chamado de Talahan 2, e o Irã o construiu e usou para experimentos com armas nucleares como parte do seu programa inicial de armas nucleares no começo dos anos 2000. Então, nos últimos anos, o Irã havia reiniciado experimentos com armas nucleares nesse local, levando Israel a demolir o local em outubro de 2024. Os iranianos seguiram reconstruindo e instalaram um novo recipiente de contenção para explosivos de alta potência em Talahan 2. Muito provocativo e talvez questionável. Por que reconstruir onde já foi atacado? Mas, de qualquer forma, Israel decidiu eliminá-lo com as mísseis antibunker ontem. É tão interessante você mencionar isso. Por que haveria reconstrução se algo foi eliminado? Porque tem sido muito difícil avaliar exatamente o que está acontecendo em relação ao impacto da operação até agora. Ao atrasar as ambições nucleares do regime após a Guerra de 12 Dias, Donald Trump disse que os locais nucleares foram completamente destruídos. Qual é a sua percepção? O que você pode nos dizer? Eu acho que o que vejo Israel fazendo é realmente lidar com os ativos restantes ou das atividades reconstituídas que eles podem ter visto reiniciar. Desde o ataque de junho, por exemplo, eles atingiram outro complexo, segundo eles. O Irã estava construindo um componente de arma nuclear em Minzadeh e depois também destruíram um laboratório no complexo Mojdeh, provavelmente pertencente ou operado pelo braço administrativo do Programa de Armas Nucleares do Irã. E então vimos alguns ataques do tipo prevenção de acesso. Um na usina subterrânea de enriquecimento de Natanz, que já havia sido destruída em junho, e depois um veículo no local da montanha Pekax, que fica perto do complexo de Natanz, onde o Irã pode estar construindo uma possível usina de enriquecimento. Então parece que eles estão lidando com os ativos restantes e não querem permitir que nenhum oficial iraniano entre para explorar se poderiam ter acesso aos ativos restantes. Certamente, parece que ainda existem alguns locais importantes que precisam ser tratados. Por falta de uma palavra melhor. André, você deve ter ouvido nossa conversa aqui no estúdio mais cedo. O grande acontecimento recente. Essa aparente declaração do novo líder supremo, Mujtaba Khamenei, foi lida na televisão estatal por uma apresentadora de notícias, dizendo que os ataques do Irã aos vizinhos do Golfo vão continuar e que todas as bases americanas serão atacadas. Mas antes mesmo de falarmos sobre a mensagem, o que você acha do fato de não haver nem sequer uma mensagem em vídeo do novo líder supremo? Como sabemos que é realmente ele? Como sabemos que ele está vivo? Essa é uma boa pergunta. Ele pode estar muito ferido ou em coma, ouvi relatos sobre isso, mas realmente não sabemos agora. Mas, seja qual for o motivo, o regime quer divulgar uma mensagem dele para mostrar que ele está no controle, que ainda há alguma liderança conduzindo o barco lá e que ele está pronto para reassumir a liderança quando puder. Acho que isso ressalta o perigo, porém, de deixar uma liderança ligada a esse regime, o filho do ex-líder supremo. Com acesso ao urânio altamente enriquecido, esses estoques ainda permanecem em jogo, provavelmente enterrados nos túneis de Asfahan e no local de enriquecimento de Fordow, que os Estados Unidos atacaram em junho. Ainda assim, não queremos que eles tenham material para 11 armas nucleares. Eu acho que, em algum momento, Israel e os Estados Unidos realmente precisam lidar com isso, mesmo que seja apenas um esforço de longo prazo para impedir que alguém tenha acesso. Sempre fascinante ouvir seus insights. André Stricker, muito obrigada por se juntar a nós. Sempre agradeço o seu tempo nesta edição de plantão. Fique bem, obrigada. E agora, para os desdobramentos aqui em Israel. Nossa correspondente sênior para o Oriente Médio, Ariel Ossaran, um incidente mais cedo hoje na Cisjordânia. Os detalhes estão surgindo. O que está confirmado? O que você sabe? O que pode nos contar? Sim, uma tentativa de ataque contra as forças israelenses na Cisjordânia. Atiraram contra as forças israelenses em um veículo. Ninguém ficou ferido e as forças israelenses frustraram o incidente. Isso mostra que há uma tentativa de vários grupos palestinos de manter a frente da Cisjordânia ativa. Agora, só porque as forças israelenses estão operando com muita intensidade, tanto no Irã quanto no Líbano,
não significa que elas tenham reduzido significativamente suas forças na Cisjordânia ou mudado o que está acontecendo, sabe, na Cisjordânia. O que vimos é que há uma presença militar muito consistente, não só presença, mas também ação militar, para tentar impedir que qualquer grupo terrorista construa capacidades ou desenvolva armamentos avançados. E assim, enquanto a operação contínua das Forças de Defesa de Israel na Cisjordânia continua, as ameaças também continuam. Este é um exemplo mais recente. Nenhum militar israelense ficou ferido. E novamente, esse incidente aconteceu no entroncamento de Tapua, que é uma área na Cisjordânia da qual se ouve falar com bastante frequência. Outro incidente hoje em Ramat Gan. Ataque à faca na cidade, situação ainda em andamento. Sobre os detalhes, que atualizações pode compartilhar? Sim, então esse é um ataque ao chefe do Conselho Religioso em Balmatigan, esfaqueado por um indivíduo no local. Isso está sendo descrito pela polícia como um ataque terrorista, o que é incomum. Mas, de fato, como eu disse, essas ameaças internas continuam a ocorrer. Temos a segurança interna israelense trabalhando 24 horas por dia para tentar evitá-las. A grande maioria desses ataques é evitada, mas este é um daqueles casos em que eles não conseguiram impedir. E, novamente, essas são situações em desenvolvimento, então traremos atualizações caso haja novidades em nossa próxima transmissão. Senhores, fiquem conosco agora. Vamos dar uma pausa rápida e, ao voltar, nossa cobertura continua nesta edição de Notícias Urgentes e perguntamos: como os médicos conseguem operar enquanto mísseis são interceptados acima de seus hospitais? A I24 News foi até o Hospital Rambam, em Haifa, para descobrir. E ainda, sobre questões de saúde e como lidar com traumas, uma especialista compartilha os melhores mecanismos de enfrentamento. Fiquem ligados, esta é a edição de Notícias Urgentes da I24 News. Voltamos já. Bem-vindos de volta às Notícias Urgentes. Eu sou Panisa Levin. Mais um dia intenso de disparos de mísseis contra cidades e vilarejos israelenses, com o regime iraniano lançando uma série de ataques ao país. O Hezbollah lançou uma rajada de 200 foguetes contra o norte e o centro de Israel, deixando 2 israelenses levemente feridos durante a noite. Enquanto isso, a operação conjunta dos Estados Unidos e Israel contra alvos terroristas iranianos continua no 13º dia da guerra. Agora, com os Estados Unidos se aproximando das eleições de meio de mandato em novembro, o presidente Donald Trump enfrenta uma pressão política crescente internamente. O governo estima que só os primeiros 6 dias da guerra já custaram ao país 11,3 bilhões de dólares. E a inteligência dos Estados Unidos sugere que o regime iraniano ainda não corre risco sério de colapso. Então, para mais reações e análises, é um prazer receber a doutora Einat Wolf, presidente do Partido Oz e autora de Paz, mas não agora, que fala conosco de Tel Aviv. Muito obrigada pelo seu tempo. Dia 13, os ataques de mísseis contra Israel continuam. Nesse esforço integrado do regime iraniano e do Hezbollah, e Israel e os Estados Unidos ainda estão atingindo alvos terroristas. Então, para começar, qual é a sua percepção sobre essa operação conjunta sem precedentes entre Israel e os Estados Unidos contra o maior patrocinador do terrorismo no mundo, enfrentando uma ameaça existencial? Qual é a sua visão sobre a magnitude deste momento?
E parece que estamos tendo um pequeno problema técnico. Vamos tentar voltar com a doutora Wolf. O que acha da importância deste momento? Com certeza, você está absolutamente certa ao dizer que nem estamos parando um momento para refletir sobre o quão dramático isso é. Pode-se até descrever isso como uma espécie de troca de guarda, especialmente se você pensar que a Grã-Bretanha foi, por muitos anos, aquela parceira júnior na Aliança Transatlântica, o principal tipo de parceira dos Estados Unidos, ao considerar cooperação em operações militares, certamente na luta contra ideologias perigosas. E especialmente se compararmos com a Primeira Guerra do Golfo, da qual me lembro, porque os Estados Unidos, na época, e lembre-se, aquele foi um momento ainda maior de hiperpotência americana. Esse é um momento em que os Estados Unidos estavam tão preocupados em não afastar os países do Golfo como parte dos aliados contra o Iraque de Saddam Hussein, que eles basicamente exigiram que Israel, mesmo tendo sido atacado por foguetes do Iraque, permanecesse parado. Eu tinha pilotos amigos na época que toda manhã acordavam, eles ficavam sentados na cabine por horas, ainda no solo, e depois voltavam, e era só isso. Essa foi a Primeira Guerra do Golfo. Pilotos israelenses literalmente sentados por horas no solo. Então pense que isso foi há cerca de 35 anos. Pense na diferença disso para onde estamos hoje, onde não há consideração de que os Estados Unidos cooperarem com Israel vá alienar os países árabes. Na verdade, é o contrário, onde fica claro que isso foi planejado com Israel e claramente executado em conjunto com Israel. Então, a transformação de Israel nesse parceiro júnior dos Estados Unidos e o fato de o secretário de guerra dos Estados Unidos falar de Israel como um aliado capaz e também fazendo comentários sarcásticos sobre os países da Europa Ocidental por não serem esse tipo de aliados capazes. Até mesmo sendo uma decepção real, mostra realmente a magnitude dessa transformação. E falando sobre a magnitude dessa transformação, quando você olha para o que está acontecendo no próprio Golfo, você se surpreende que o regime iraniano esteja mirando nas nações árabes, nas nações do Golfo como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã, Catar, Turquia e outras. É uma lista longa e intrigante. E também inclui locais civis como aeroportos e hotéis. Você esperava uma reação mais forte do mundo inteiro diante desses acontecimentos? Qual a sua opinião, sua análise? Então, os ataques aos estados do Golfo vêm de duas direções. A primeira, na verdade, é uma que demonstra o ataque impulsivo da República Islâmica, basicamente apostando que os países árabes, se forem atacados por um período suficientemente longo, vão pressionar os Estados Unidos para que parem. Mas, de muitas maneiras, isso enfraquece a causa, porque quanto mais a República Islâmica se mostra um agente insano, a ideia que os países árabes tinham de que poderiam viver ao lado de uma República Islâmica enfraquecida parece cada vez menos plausível. Até ouvimos recentemente conversas sobre a República Islâmica querer anexar o Bahrein. Então, quanto mais ela ataca os países árabes do Golfo, menos provável é que esses países digam: ok, estamos felizes em deixar como está, viver com um cessar-fogo e deixar as coisas terminarem como estão agora. O outro aspecto, e isso é especialmente verdadeiro para os Emirados Árabes Unidos, é que os EAU foram atacados muito mais do que Israel. E eu acho que isso não é coincidência, porque os EAU são um símbolo brilhante de tudo o que o Islã pode ser quando quer olhar para o futuro, ser moderado. E é também por isso que os símbolos que foram atacados, como você mencionou, são os símbolos da abertura. O aeroporto, os hotéis.
basicamente atacando a ideia de que você pode ser uma nação muçulmana próspera, voltada para o futuro, tolerante e inclusiva e que isso será permitido. Então, o ataque da República Islâmica aos Emirados Árabes Unidos é, mais do que qualquer coisa, um ataque ideológico. O que, mais uma vez, mostra que se a República Islâmica cair, e eu digo que vai cair, então isso também será uma queda ideológica. Não será apenas uma mudança de regime, será a queda de todo um modelo do que significa ser um país governado pelo Islã. O que você pensa, então, quando fala sobre uma possível mudança de regime? Agora mesmo? Obviamente, há muito foco no novo líder supremo, Mustafa Khamenei. Ouvimos mais cedo hoje, há poucas horas, a declaração dele sendo lida na televisão em Teherã por uma apresentadora de notícias. Não há provas de que ele era o autor da mensagem. Mesmo assim, a mensagem é de que os ataques do Irã aos vizinhos árabes do Golfo vão continuar e que todas as bases americanas serão atacadas. Então, seja ele ou não, esteja ferido ou não, a mensagem do regime continua a mesma de antes. Exatamente. E é ainda mais intenso no sentido de que eles estão forçando o país do Golfo a tomar uma decisão que eles vêm tentando evitar há muito tempo. De muitas maneiras, a escolha é: você está com o Irã, com a República Islâmica, ou está com os Estados Unidos? O que a República Islâmica está basicamente dizendo é: não vamos mais permitir que vocês fiquem nessa área de ambiguidade, de falta de clareza. Estamos forçando vocês a escolher. Ou vocês permitem que os Estados Unidos operem a partir do seu território, que sejam seus protetores, ou vão ter que basicamente pagar o preço. Quando um país diz isso, espera que o outro pague o preço. Isso também significa que ele mantém o direito de atacar, de tomar território, de tomar bens. Então, novamente, você está vendo o comportamento de um regime que, na minha opinião, com razão, entende que essa é uma batalha até o fim. Nós já sabemos, sabe, quando as pessoas disseram no começo, isso vai durar só alguns dias, e depois voltar para a mesa de negociações, mas não há negociações. O presidente americano deixou claro que não há nada que os Estados Unidos queiram do Irã que a República Islâmica possa oferecer. Então, neste momento, não há sentido em negociar. E, como resultado, a República Islâmica entende e age como se isso fosse uma batalha até o fim da própria República Islâmica. Bem, certamente agradecemos suas percepções. Como sempre, há tantos cenários diferentes que podem acontecer, vamos continuar acompanhando. Doutora Einat Wilf, ao vivo de Tel Aviv, obrigada por participar desta edição de Notícias de Última Hora. Obrigada. Agora, com mais informações, nosso correspondente sênior, Owen Altman, comenta o que ouvimos. Também é interessante tantas reações a essa declaração do novo líder supremo, mas nenhum sinal dele pessoalmente. Certo, ele ainda não apareceu, talvez porque esteja ferido. Precisamos de duas opiniões sobre a excelente entrevista que você acabou de fazer com Einat Wilf. Primeiro de tudo, em relação aos estados do Golfo, acho que há duas maneiras de analisar. Uma delas é que é uma situação de reféns, com os iranianos basicamente tornando os estados do Golfo reféns e apontando uma arma metafórica para eles. Para a economia mundial dizer a eles para pararem novamente. Se você olhar para os mercados de petróleo e o que isso deve significar para a opinião pública americana e para a política dos Estados Unidos, é uma situação de reféns. A segunda possibilidade, como Einat Wilf descreveu, é basicamente um esquema de proteção para que os Estados Unidos deixem o Golfo. Para que isso entre na influência do Irã e esses países, como Einat Wilf disse, acabem pagando uma espécie de proteção geopolítica ao Irã para ele permanecer ali. Mas ao comparar a relação especial entre Estados Unidos e Reino Unido com a entre Estados Unidos e Israel, ainda devemos considerar os limites dessa comparação. E a ideia de que Israel, de alguma forma, substituiu a Grã-Bretanha. Primeiro de tudo, Benita, não podemos nos enganar. Israel está afundando. Na opinião pública americana, de acordo com Gallup, mais americanos agora simpatizam com os palestinos do que simpatizam conosco. Existe um partido inteiro, o Partido Democrata, onde ainda há alguns democratas pró-Israel heróicos.
Mas se observar as bases democratas e tendências, claramente não é bom. Esse é um dos 2 maiores partidos dos Estados Unidos. A Grã-Bretanha também era aliada dos Estados Unidos em diversos cenários globais. Se Deus me livre, no ano que vem, os chineses tentarem invadir Taiwan, acho que seria esperado que os britânicos, de uma forma ou de outra, estivessem lá ajudando os Estados Unidos. Israel se envolveria militarmente em um cenário tão distante? Estamos interessados no nosso pequeno país, na nossa região. Somos parceiros regionais essenciais dos Estados Unidos, mas será que temos o mesmo peso internacional ou global que a Grã-Bretanha? Acho que precisamos estar cientes dos limites desse relacionamento, assim como de sua força nas áreas essenciais. Fascinante. Como sempre, quero passar rapidamente para nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Ossaran, para 2 atualizações. Primeiramente, a mídia estatal iraniana está dizendo que a esposa do falecido líder supremo Ali Khamenei está, veja só, viva, ao contrário do que foi divulgado nos últimos dias. Além disso, uma atualização do CENTCOM sobre o sucesso das operações no Irã, tema que discutimos antes na transmissão. Que detalhes você pode compartilhar? Sim, então sabemos que no ataque inicial que eliminou o líder supremo Ali Khamenei, a esposa dele estava nas proximidades. E inicialmente foi relatado que ela havia morrido. Agora, é muito possível que ela tenha sobrevivido a esse ataque. No fim das contas também, sabe, se a gente acreditar em tudo que sai da mídia estatal iraniana, vamos acabar enlouquecendo. Porque eles também negaram que o próprio Khamenei foi eliminado. Eles também disseram que Mujtaba Khamenei não ficou ferido. E depois foi noticiado que ele estava ferido. E ele nem sequer apareceu agora nessa transmissão televisiva do discurso dele. Então acho que isso é algo sobre o qual saberemos mais informações com o tempo. Ela não ocupava nenhum cargo oficial na República Islâmica, mas o fato de ser esposa do falecido Khamenei é significativo. Sobre a atualização do CENTCOM, dizendo que eles atingiram, desde o início da Operação Fúria Enfurecida, Fúria Épica, desculpe, mais de 6.000 alvos, incluindo atingir ou destruir mais de 90 embarcações navais, sendo mais de 30 delas navios minadores. Agora, isso é pelo menos metade desse número. Foi neutralizado mesmo antes de surgirem relatos de que o Irã estava colocando minas ou pretendia colocar minas no Estreito de Hormuz. Então estamos vendo que isso foi antecipado pelas forças americanas e eles estão trabalhando ativamente para remover a ameaça. Agora, a questão é, sim, eles neutralizaram 30 navios minadores. Quantas minas esses navios colocaram antes de serem destruídos? No final das contas, isso é algo que vai surgir como parte do esforço para manter a via marítima do Estreito de Hormuz aberta. Mas, de fato, isso mostra, mais uma vez, que as ameaças vindas da República Islâmica ao Estreito de Hormuz e a outras vias navegáveis importantes da região continuam. Isso certamente continua como estávamos discutindo um pouco mais cedo nesta transmissão. Senhores, fiquem conosco enquanto voltamos nossa atenção para outro aspecto desta guerra: lidar com o trauma durante a guerra, depois da guerra e, mais uma vez, em outra guerra. Vai fazer 2 anos e meio desde 7 de outubro. Aquela guerra durou 2 anos. E agora os israelenses estão de volta aos abrigos várias vezes ao dia, neste novo capítulo, a guerra contra o Irã. Então, para falar mais sobre isso, é um prazer receber Gaila Talu, cofundadora e diretora executiva da Ação Coletiva para a Resiliência de Israel, que está conosco agora de Modi'in. Muito obrigada, Keller, pelo seu tempo. O trauma da guerra, a situação atual, os mísseis, os drones, as sirenes, os abrigos, esse bizarro, o chamado novo normal. Você, obviamente, está lidando com muitos casos: TEPT, ansiedade e estresse. Conte o que está observando e indique os melhores mecanismos de enfrentamento atualmente. Vou começar dizendo que não sou profissional de saúde mental, mas vejo muita coisa no meu trabalho. E nos últimos meses temos trabalhado em uma campanha chamada HRU. Se as pessoas estiverem procurando informações, elas podem acessar a internet e procurar por HRU, tipo, como você está?
E estamos compartilhando essas mensagens para ajudar as pessoas. O mais importante é dizer que nossas reações são realmente normais. Em uma situação anormal, acho importante normalizar isso. Não podemos eliminar o estresse completamente, certo? Nosso corpo está em alerta porque estamos em perigo. Então, o objetivo de todos é voltar à estabilidade de novo, e de novo, e de novo. Viu? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você precisa prestar atenção em coisas como respirar devagar, beber água logo após uma sirene. Fazer essas coisas diz ao seu corpo que o perigo já passou. Então é muito interessante porque, pelos relatos, ouvimos pessoas dizendo que só o som do alerta de aviso nos celulares já é agudo o suficiente para estressar muita gente. No entanto, não se engane, eles salvam muitas vidas. Mais especificamente, as pessoas gostam de uma rotina, e as crianças precisam de uma rotina. Então, quando se trata de lidar com crianças que ficam estressadas com as sirenes, a correria para os abrigos, a incerteza do que está acontecendo, qual é a melhor maneira de acalmar os jovens em casos assim? Certo, então, como você disse, o que mais ajuda as crianças é a rotina e a calma. Os adultos e as crianças percebem rapidamente quando os adultos estão preocupados. Mesmo que a gente ache que está disfarçando bem, elas sabem que estamos preocupados. O ideal é conversar sobre isso de forma adequada à idade, explicando para crianças pequenas, por exemplo. Olha, a sirene não são os vilões atacando, são os mocinhos. Eles estão nos avisando para procurar abrigo porque precisamos ficar protegidos. E é por isso que vamos para um lugar seguro. E então, encontrar essas mensagens depois de uma sirene. A melhor coisa para as crianças é receber um abraço, porque o abraço pode ajudar a controlar o medo que elas estão sentindo. Mas isso também vale para os adultos. Um copo de água, algo que diga ao corpo que não estamos em perigo, que agora estamos seguros. Se uma criança apresenta angústia que começa a afetar o sono ou o comportamento dela, é nesse momento que precisamos pensar em apoio profissional. Muito obrigada, é muita coisa para pensar. Como você disse, é muito difícil para as pessoas se adaptarem, mas as pessoas são resilientes e unidas, enfrentando isso juntas. Eles são uma comunidade, são unidos e todos, espero, vão conseguir apoiar uns aos outros. Gaila Talu, ao vivo de Valdim, muito obrigada por estar conosco, agradeço o seu tempo, obrigada. Agora, ainda falando sobre questões de saúde. Assim, durante tempos de guerra, médicos, enfermeiras e equipes médicas tiveram que se acostumar a salvar vidas normalmente enquanto mísseis voam sobre suas cabeças. Mas essa não é a primeira vez deles. O Hospital Ramba, em Haifa, está usando um estacionamento subterrâneo para criar o maior hospital fortificado do mundo. O repórter Joe Brown foi ao norte de Israel para conferir. Isso pode parecer um hospital como qualquer outro, mas se você olhar um pouco mais de perto, vai perceber que algumas coisas são um pouco diferentes. Dê uma olhada no chão aqui. Isso parece vagas de estacionamento. E ali, isso parece uma ferrovia. Isso é porque é exatamente isso que é. Esta é uma garagem subterrânea que em apenas 12 horas, no dia 28 de fevereiro, se transformou no maior hospital fortificado do mundo. Este é o Hospital Ramba, em Haifa. Esta instalação subterrânea, com capacidade para 2.000 pessoas, foi construída após a Segunda Guerra do Líbano e operou em 4 ocasiões. Coronavírus, em 2020, logo após 7 de outubro, a guerra de 12 dias no ano passado e a atual fase da guerra do Irã. Sob supervisão do exército, eles transformaram o hospital mais rápido a cada vez. Disso para isso, todo mundo mostrou que já sabemos. Não precisamos ser chamados. Todo mundo mostrou isso. Eu acho quase 3.000 funcionários vieram e começamos a mover pacientes sob sirenes a cada poucos minutos. Precisávamos parar, ir para uma área fortificada, voltar enquanto organizávamos tudo isso. Então, 12 horas é uma conquista tremenda. A garagem foi construída propositalmente para que pudesse se transformar em um hospital a qualquer momento. Olhe para os tetos e paredes. Tudo foi construído assim. Foi planejado como um hospital. Você não vê em uma garagem comum linhas de oxigênio, linhas de vácuo, linhas de óxido nítrico. Você não vê isso, mas aqui você tem tudo isso. O hospital utiliza todos os 3 andares da garagem.
Atualmente, estamos no terceiro subsolo do Hospital Subterrâneo Fortificado em Rambam. É basicamente dividido assim: o segundo andar é de clínica médica, o andar -3 é para todas as divisões de cirurgia. Tudo é feito para minimizar interrupções no trabalho e evitar momentos críticos de confusão. Transferir um hospital multifacetado para uma instalação subterrânea apertada tem, naturalmente, suas limitações. O principal desafio é trabalhar em condições incomuns. Nem estou falando das sirenes, do estresse ou de operar ouvindo uma sirene. Até mesmo logisticamente, se um paciente chega e você precisa enviá-lo para a imagem, é em outro prédio. Sabe, você quer conseguir uma segunda opinião para alguém. Eles estão em um local diferente do que você está acostumada, então tudo é meio que, diferente do que estamos acostumadas. A instalação também acolhe funcionários e pacientes de hospitais vizinhos sem abrigo. Com a expansão das operações das Forças de Defesa de Israel no sul do Líbano, a instalação se prepara para todas as possibilidades. Hoje, há uma divisão especial do pronto-socorro sempre pronta para eventos com múltiplas vítimas. Participei de 5 ou 6 casos assim, onde tivemos vários soldados, ou civis, ou seja lá quem for, chegando devido a foguetes que caíram na área, ou todo tipo de evento assim. E ainda assim, é tudo muito, muito, muito eficiente. Este é meu departamento, onde normalmente estacionamos. Aqui fica a estação das enfermeiras, com exames de sangue, medicação e todos os suprimentos necessários. Resumindo, para manter o funcionamento normal, disponibilizamos nossa geladeira para a equipe e estamos tentando manter tudo o mais normal possível. Em tempos de guerra, a equipe trabalha mais horas, em condições mais difíceis, com escolas fechadas. Por isso, metade do segundo andar virou creche improvisada, com trabalhadores locais e funcionários do hospital, para aliviar o peso sobre a equipe. Assim como Hadi, que tem filhos pequenos, eles são muito agitados, como você pode ver, estão realmente animados. Mas isso nos dá uma maneira de certa forma, focar na normalidade. Você tem que cuidar da sua família enquanto cuida dos seus funcionários. Buscamos oferecer o máximo de conforto. O segredo está nos nossos funcionários, que fazem tudo funcionar. Ótima reportagem do nosso Joe Brown. Agora voltamos à nossa cobertura contínua com a correspondente sênior do Oriente Médio, Ariel Ozra. Falamos mais cedo no programa sobre o Golfo e novidades da Arábia Saudita. O que você tem para contar? Sim, o Irã retomou seus ataques aos vizinhos do Golfo. O Ministério da Defesa da Arábia Saudita diz que suas forças derrubaram um drone iraniano que se dirigia ao campo de petróleo de Shaibah. Agora, essa é uma área que já foi alvo dos iranianos várias vezes com drones e mísseis balísticos. Até o momento, não houve nenhum impacto de drone em território saudita. Houve bem mais de 100 drones lançados contra o território do reino, talvez até o dobro disso. É difícil até contar todos esses ataques iranianos, mas estamos vendo isso. Além das bases militares e outras áreas diplomáticas dentro de Riad, a República Islâmica está mirando especificamente o campo de petróleo de Shaibah. 30 segundos até o intervalo. Owen Altman, finalize seus pensamentos exatamente sobre esse ponto. Os estados do Golfo seguem pressionados, buscando manter boas relações com ambos os lados, como faziam antes da guerra. Benita, eles mantêm essa postura agora, o que parece razoável. Seguindo em frente... Com certeza vamos acompanhar para ver como tudo se desenrola. Sempre agradeço suas atualizações, sua análise. Muito obrigada à correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Osmond Saran, e ao correspondente sênior, Owen Altman. Obrigada por estarem no estúdio. Isso é tudo para este plantão. Acompanhe nossas redes sociais para mais informações sobre essas notícias. E confira nossa programação ao vivo em inglês desta semana, que traz a você a cobertura atualizada da guerra. Eu sou Benita Levine, em Tel Aviv. Obrigada por assistir. Fique ligado e volte mais tarde.